Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é hora de telejornalismo local aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui, você acompanha na nossa TV Serra. Canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha, e ainda estamos disponíveis então para todo mundo nos acompanhar pelo Facebook TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra na nossa página no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos, gerados aqui pela nossa TV Serra. Ali você tem a biblioteca de conteúdos, ainda temos o Instagram e também o nosso site. Vai lá, www.tvserra.tv, ali você encontra os conteúdos do dia, e o legal da história é que tem um streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está na internet, na rede mundial de computadores. Então, o que é daqui, você vê por aqui. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Em breve vem aí o Parque Indoor, o Termas Clube Parque das Águas Indoor. Então aguarde, porque você vai se surpreender. Bem, hoje é nosso convidado aqui nos estúdios, uma figura que a gente admira muito, que eu admiro muito pelo conhecimento, pela liderança na comunidade de Farroupilha, portanto que já fez pela nossa comunidade como prefeito municipal. Fora do ar, agora eu vou falar publicamente aqui no ar, fora do ar eu chamo de super prefeito, porque ele teve um mandato, só ele, de 6 anos, um mandato, eu não disse reeleição, um mandato de 6 anos como prefeito municipal de Farroupilha na década de 80, depois foi vice-prefeito, foi deputado federal, foi secretário de Estado no Rio Grande do Sul, dirigiu e presidiu estatais gaúchas também. Então tem uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo na área política, na área de organização da própria sociedade. Wilson João Sinhac é o nosso convidado, é sempre muito bom ouvi-lo. Prazer te receber aqui, bem-vindo, Sinhac. Em primeiro lugar, minha saudação a você, os ouvintes da TV Serra, e dizer que os elogios que eu recebi não mereço tanto. Isso merece, foi tudo porque no passado, Leandro. Mas faz parte da história, faz parte da história, né? É muito gratificante se encontrar na rua e se encontrar com as pessoas e as pessoas reconhecer o trabalho que a gente fez. E continuo aprendendo, mas tem alguns que acham que sabem tudo, né? Estão por aí errando demais. Mas eu quero dizer para você que a vida pública minha valeu a pena, né? Tive o apoio da minha família, dos meus amigos. Então, onde nós chegamos não foi por acaso, foi uma construção, né? Já tive a oportunidade de comentar aqui, desde a política estudantil, liderança de sala de aula, etc., vereador e empresário, e a coisa foi andando e nós chegamos nesse momento. Mas sempre é um prazer estar aqui conversar com você. O prazer é meu. Sempre é muito agradável. Em recebê-lo aqui. Aliás, eu quero ficar nesse gancho para depois entrar na proposta da pauta do programa propriamente dita, né? A vida pública, quando um cidadão se coloca à disposição de uma comunidade, de uma sociedade, eu diria hoje, um termo que a gente usa muito no dia a dia, de uma coletividade.
o bem-estar. Ser prefeito é administrar uma empresa muito grande. No nosso caso aqui em Farroupilha, é como se fosse administrar uma empresa de 70 mil colaboradores. Não, mas são 70 mil cidadãos. Mas o que eu queria colocar, Siak, nesse sentido, é de que a política no passado, ela já foi orgulho para o nosso país, para muitas pessoas. Eu tenho certeza que se eu conversar com pessoas mais idosas, vão dizer como é que era a política, que realmente a política valia a pena e se fazia política para atender as pessoas. Hoje, talvez me pareça que a política para atender as pessoas está em segundo ou terceiro plano e o primeiro momento parece que é servir-se da política. Eu não estou generalizando, mas que a gente tem alguns casos por aí, tem, né, Siak? Muitos casos. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, uma gestão pública, existem muitos interesses em jogo de partidos políticos, etc. E numa empresa privada, ela tem um alinhamento, né? O funcionário vai, cumpre o seu papel, colabora como o colaborador da empresa, mas é completamente diferente, porque eu já fui empresário e já dirigi estatais, fui numa empresa, especialmente prefeito 6 anos, que eu tive a oportunidade, nós, o Clóvis Amphilis, que era meu vice, e todo o meu secretário, organizar o município, planejar e num projeto de 6 anos que marcou realmente para a história de Farroupilha, um momento gratificante e não sei se os ouvintes sabem, teve um período, 2 anos, se não me falhar a memória, o orçamento municipal era maior que o da Prefeitura de Bento. Farroupilha tinha mais recursos do que a Prefeitura de Bento. O orçamento, isso na década de 80. 84, acho que foi 84, 85. Foram 2 anos. Agora, Bento já foi e nós ficamos para trás. Mas o que a gente recebia, realmente aplicava os recursos bem, e que eu não quero citar o nome de ninguém aqui, eu não quero ser melhor que ninguém, só que as coisas davam certo. Só basta dizer que hoje na rua a coisa é impressionante. Eu tenho que ir embora amanhã, eu vou embora para Brasília, porque o pessoal quer me pegar como prefeito de novo. Eu acho que nós estamos vivendo em outra época. Aí eu quero voltar naquele gancho anterior e dizer que realmente a política hoje tem jogo de interesse demais, né? Entra na política para levar vantagem. E na nossa época, na minha época, todos aqueles antigos, a gente trabalhava em prol da comunidade, inclusive nós tivemos 2 mandatos de vereador sem remuneração. Não só eu. Sem remuneração. Era literalmente, era voluntariado em prol da sociedade, da comunidade. Exatamente, e a gente tinha que resolver o problema do batizado, e presente de casamento, etc. Então, a gente tirava o dinheiro do bolso, realmente. Sim, sim. Hoje não tem ninguém, não é difícil de encontrar alguém que faça alguma coisa na vida pública sem cobrar. Ou sem ser beneficiado. Sem ser beneficiado, claro. É jogo de interesse. Então, nós estamos numa outra fase da história, mas eu tenho esperança de que um dia a gente vai acertar novamente. Nós estamos vivendo num momento difícil da vida brasileira, né? Com a eleição e a liberação do maior ladrão de toda a história. Que eu conheço, eu estava na Câmara. O Lula e seus comparsas. Quando explodiu o mensalão, eu estava lá. Eu vi a negociata. Foram mais de 40 deputados denunciados que podiam ser cassados. Nós acabamos, a MP entrou em cassação, foram 2 ou 3 só, e o pessoal ainda, meus colegas diziam, não pode cassar, porque amanhã você talvez precise do apoio. Quer dizer, a coisa vem piorando. Mas eu não mexo com ele porque daqui a pouco eu posso ter o rabo preso também. Exatamente. Mas o Lula era o presidente. E foi na época do mensalão, né? Na época do mensalão. Aquilo foi um escândalo, uma vergonha. Não é isso? E depois, com o Lava Jato, né? Depois veio toda aquela
as O denúncias. mensalão, o petrolão, a Lava Jato, né? É. E agora tem um termo aí, Lula não sei o quê. Tem um termo que andaram usando há poucos dias. Mas eu quero dizer para você que a coisa está complicadíssima, o país está passando, realmente, vou repetir, um momento difícil da história. E responsável por tudo isso é o Superior Tribunal Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tribunal Junto com o Superior- Supremo Tribunal Federal? Sim, todos. Acontece o seguinte, que o Lula não podia ter sido candidato. Não tinha condições de ser candidato. E eles arrumaram uma maneira para liberar. Então, Uma brecha. essa revolta da população. E outra, esse resultado das urnas aí não está claro, não. Está muito nebuloso ainda. Muita gente denunciando que em alguns municípios teve mais voto para o Lula do que o número de eleitores. Tem muitas cidades que deu 3 votos para o Bolsonaro e 300 votos para o Lula. Quer dizer, nós temos que falar assim, nós temos que falar das urnas. E o Bolsonaro, ele denunciou, ele alertou todos. E ele esses dias disse, eu avisei e vocês não acreditavam. Mas essa determinação do Superior Tribunal acabou, essa ditadura implantada no Brasil, nunca na história do Brasil, o período da ditadura é outra coisa. Agora, no período que se diz democrático, onde o Supremo determina tudo e caça e retira das redes sociais, suspende redes sociais. Isso é uma Cadê a coisa... liberdade de expressão? Eu estou falando, eu vou falar e quero que me prenda. Porque eu acho que a responsabilidade é do Supremo de toda essa confusão que foi criada no Brasil e a liberação do maior ladrão da história do mundo. Podem me dizer, se alguém for do PT, me fala aí pelos países aí fora, quem é que foi o mais ladrão, que montou a gangue, montou o esquema corrupto nas empresas estatais, em todos os setores. Em todos os setores. Então, meu amigo, nós estamos atravessando essa fase difícil. Siak, depois eu quero voltar a esse assunto também, mas me ocorre uma questão agora, e tu conheces, porque, você conhece, esteve lá junto durante o mandato, ele era deputado federal, Bolsonaro era deputado federal quando você esteve na Câmara. Ele demorou para se pronunciar à nação, isso ocorreu quase 48 horas depois da proclamação do resultado, mas não foi uma entrevista coletiva, foi um pronunciamento que ele deu na terça-feira no Palácio da Alvorada, mas um pronunciamento breve. O que você leu naquele pronunciamento do Bolsonaro? Em primeiro lugar, o Supremo, a Justiça, estava à caça dele desde o primeiro momento em que ele assumiu. Tentaram impedir a sua posse, prepararam diversas denúncias, etc., contra o Bolsonaro. Então, eu entendi perfeitamente que o Bolsonaro não tinha o que falar naquele momento. O risco era muito grande. O que ele poderia ter falado? Falou pouca coisa, praticamente ficou na expectativa da população. Né? Deixou o jogo em aberto. Exatamente. Mas eu acho que ele foi orientado para isso e ele não tinha que se posicionar, ele não tinha que usar, porque no momento Supremo ia guardar na hora, encaminhar o impeachment, quer dizer, impedir a continuar no governo, porque eles estavam perseguindo, eles cercaram demais o Bolsonaro, infelizmente. Ele também cometeu lá seus erros, mas entre acertos, na maior crise da história que aconteceu no mundo e aqui no Brasil, com a pandemia, ele saiu bem e hoje todos estão reconhecendo que está bem. Eu vi ontem um empresário comentar, um empresário importante, dizendo o seguinte, que nós estamos, se o Lula chegar e for confirmada a posse dele, ele vai chegar num momento bom da nação brasileira. Então, ele tem a segurança, a economia estável, a inflação reduzida, emprego bastante acontecendo. Então, tudo isso vai dar um novo caminho para o Brasil, apesar da presença do ladrão governar a nação. Mas eu ainda não acredito
Eu não acredito. Por que o senhor não acredita? Não acredito porque... Tem muito fato que pode vir à tona ainda? Muitos. E muita denúncia. Hoje, o relatório das urnas está sendo publicado. Qualquer um pode pegar lá o relato. Vamos procurar as urnas aqui, vai lá na Justiça Eleitoral, você recebe. A urna tal, quantos votos deu? Deu tanto, quer dizer. E houve realmente uma irregularidade e as urnas eletrônicas não funcionaram bem. Mas agora já estão denunciando por todo mundo que houve fraude aqui nas eleições aqui no Brasil. Sim. E a gente percebe que foi, né, uma vitória do Lula, por enquanto, enfim, no resultado que a gente tem conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, foi uma vitória muito apertada. Eu dizia que estava dentro de um patamar de curto-circuito, porque foi 2.100.000 votos. Para o Brasil, isso não é nada. O que eu queria te colocar assim, aqui também é de que nós temos um Brasil dividido. Sim. Então, tudo bem, um a mais já é um a mais do que se tu tens 2 e eu tenho 1 e tu tens 2, tu ganhou, ok. Mas enfim, o Lula, se confirmar um governo dele, vai ser moleza com esses 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve ou como é que dá para ver toda essa questão aí? Não vai ser fácil ele governar. Agora, eu só queria dizer para você o seguinte, os analistas que fizeram análise sobre essas eleições, houve um desvio de 4 a 6 milhões de votos. Eu vi nos comentários dos especialistas, especialmente aquele argentino, vi a entrevista, ele diz no mínimo 4 milhões de votos. Ele chama em anomalia nas urnas, é o termo que usa. Exatamente. Então, é uma situação complicada. E o Lula sabe, a turma do PT sabe que a coisa não vai ser fácil. E a eleição dos novos senadores e deputados, nós temos que acreditar, veja bem, eu não tenho segurança, que vai realmente controlar o governo, porque muitos deputados que chegam com boa esperança, boa fé, boa índole, trazem da história, mas chega lá quando aparecem os favores e as bondades e eles mudam de lado. Então, eu preciso ver para crer esse novo parlamento. Evidente que ele é muito mais controlador, especialmente se o Lula, se por acaso, por desgraça, assumir a presidência, vai ter um controle muito maior, como nunca aconteceu nos nossos parlamentos, especialmente no Senado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tem gente boa que assumiu agora, mas temos os vendilhões e aqueles que estão lá para tirar proveito. E, infelizmente, o eleitor, na hora de votar, não sabe avaliar com profundidade qual é o desempenho da pessoa, a índole, a história do político. Porque o político não... Eu, por exemplo, iniciei muito jovem, né? Então, é uma construção. Sim. Hoje chega, porque vou me candidatar a deputado, tem uma máquina de dinheiro e chega lá. Chega lá. E aí ele vai lá, eu já tive colega meu que disse, mas pô, deputado, você não ajuda? Vamos votar os projetos? E disse, não, eu vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para trabalhar para o povo. Isso aconteceu para mim, um colega. Sim. Porque no futuro, se me provocarem, eu vou dizer o nome. Nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o Wilson Sinhac, liderança, experiência política não lhe falta, por isso que também damos crédito a uma opinião, e nós aqui somos democráticos, estamos abertos a todas as opiniões. A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você.
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito prêmio, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica.
Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo, Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, telejornalismo local, sempre os assuntos do momento. Bom, eu quero aproveitar bastante a presença aqui do Wilson Siak, antes disso dizendo de que a nossa entrevista do dia tem a chancela do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Siak, eu queria te ouvir porque você falou mesmo no primeiro segmento de que quando estourou a questão do mensalão, você estava lá na Câmara dos Deputados, o Lula comprou, foi isso? Deputados, né? Foi a busca do apoio dos deputados. A gente sabe que o Lula é muito experiente nas negociações. E o Lula também sabe, e o PT também sabe que só com a esquerda ele não consegue aprovar as reformas que precisa, que pretende, e ele vai ter que buscar apoio. Temos o Centrão. O Centrão é um pêndulo, né? Ele balança para cá e balança para lá. O Lula, tu achas que o Lula vai conseguir construir um arco, uma aliança de governabilidade com o Congresso, em que pese o senhor ter dito no bloco passado que o senhor quer ver para crer esse novo parlamento? Em primeiro lugar, eu só queria, se você me permitir, analisar outra questão. Diga. O Lula quer eliminar a legislação, a reforma trabalhista. Revogar. Já se fala nessa semana num revogaço, com várias revogações. Muito bem. Isso é reforma? É volta ao passado. Eliminar a independência do Banco Central. Essa é uma tese do Lula. Então, romper o teto de gastos. Romper o teto de gastos. Aliás, só coisas criminosas. Então eu pergunto para você, se você me permitir, como é que nós vamos ter reforma? Nós vamos ter reforma ao inverso. Retrocessos? Retrocesso. Siak, eu queria te ouvir porque também a gente sabe que o governo Michel Temer teve uma grande contribuição para a vida do Brasil. Eu não quero aqui puxar saco de nenhum partido e de nenhum governo, mas a questão da reforma trabalhista que foi implantada no governo Temer, aprovada no governo Temer, foi uma reforma. Foi ideal? Não. Mas foi uma reforma trabalhista que promoveu avanços na relação dos patrões com os empregados. Nós tivemos a questão do teto de gastos que foi aprovado no governo federal, porque o Leandro tem que saber quanto ele vai gastar do orçamento dele. Se eu ganho 3, se eu ganho 5, se eu ganho 10 mil. Se eu ganho 10 mil, eu não posso gastar 12 mil, eu não posso gastar 11 mil, eu não posso gastar 15 mil. Por que o governo pode gastar quanto quer, como quer? Tô nem aí. Então foram legados importantes. E agora o Lula fala em romper esse teto de gastos para atender parte das suas propostas. Já começa mal? Pessimamente. A arrancada é das piores, mas eu continuo achando que ele não vai, pode não chegar lá. Romper o teto de gastos, isso aí é uma coisa criminosa, isso aí vai afundar esse país, volta a inflação. Voltando à inflação, o que nós vamos ter? O custo de vida subindo, os salários vão ficar prejudicados, o desemprego vai aumentar. Olha os países socialistas que estão por aí, próximo da gente, o que está acontecendo? Estão afundando. Nós temos que ter crédito perante a Europa, com os países da Europa.
né, dos países do exterior. Nós precisamos ter condições de chegar em igualdade de condições, porque esse país precisa voltar a ter seriedade. E com o retorno de Lula, provavelmente nós vamos sofrer muito. E esse excesso de gastos, por exemplo, vai aumentar o número de funcionários, vai voltar a inchar a máquina pública. Isso prejudica muito. E nós não vamos ter dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. E mais ainda, ele pretende fazer algumas reformas até malucas, querer mexer no Exército, mexer na segurança pública. Isso aí é uma coisa desastrosa, mudar a rota do país que está andando razoavelmente bem nas áreas mais importantes. Mas é uma pena. E depois tem o seguinte, por exemplo, o ministro da Economia, o Guedes, foi o melhor ministro de toda a história do Brasil. O Guedes, o atual ministro. Paulo Guedes. Então, ele tinha um cara que entende em economia, liberou o caixa quando havia necessidade de liberar dinheiro para a população na pandemia, não é isso? Então, isso tudo foi acontecendo dentro da normalidade. E o país está completamente equilibrado com o conceito, o pagamento em dia, inclusive com superávit na receita. As coisas estão andando bem. O futuro, se o ladrão assumir a presidência, nós vamos sofrer muito. Siak, como é que o senhor analisa, porque naquele domingo do segundo turno, proclamado o resultado no Brasil, nós tivemos entre o domingo e a segunda-feira uma avalanche de manifestações de líderes mundial cumprimentando Lula, a favor do Lula, começando pelos Estados Unidos. Joe Biden conversou com Lula na segunda-feira. Não era nem meio-dia da segunda-feira, o presidente da Argentina já estava em São Paulo para se encontrar com o presidente eleito Lula. Como é que o senhor analisa essa questão mundial? Parece que o mundo, as grandes lideranças políticas do mundo, veem no Lula um grande líder. É a esquerda, né? E outra, esse argentino que chegou aí visitar o Lula, ele veio fazer o vale. Os 200 bilhões que o Lula precisa e quer agora que o parlamento aprove, para ajudar a Argentina, a Venezuela. Isso aí é dinheiro nosso para ajudar quem? Os países que estão em péssima situação financeira, que são mal dirigidos. Então, foi o que está acontecendo. Agora, os países que cumprimentaram o Lula, em primeiro lugar, é praxe isto. Faz parte da diplomacia internacional. Diplomacia, isso não tem... E uns mais, outros menos. Tem alguns dos esquerdistas do mundo que, claro, estão entusiasmados com a volta do ladrão, que foi o maior roubo de toda a história do mundo, do universo. Foi o Lula, sua camarilha, sua corja, que eu conheci muitos porque eu estava lá. Eu tenho autoridade de falar. Bom, eu estava nesta segunda-feira ao meio-dia, eu vou preservar a fonte aqui, mas estava almoçando em Caxias, na SIC, com um grande empresário da nossa região e falávamos sobre essa questão da política na mesa e ele mesmo dizia assim que a questão internacional dos Estados Unidos não é bem assim porque o governo americano, Biden, talvez terá que se preocupar muito mais com a questão interna, uma vez que tem eleições lá agora no Congresso americano. Amanhã? E a tendência é de que os republicanos, que são da direita nos Estados Unidos, possam passar a ter a maioria no Congresso, na Câmara Americana. Daí o empresário me disse assim, olha, Leandro, aí não vai ser tanto assim, porque o governo americano vai ter que cuidar dos problemas dele também internamente, né? É verdade, e a imagem do governo americano é das piores nesse momento, por isso que há uma tendência da Câmara e do Senado deles votarem mais para os republicanos. E tem mais o seguinte, não é só o problema dos americanos, nós temos outros países do mundo que também vão olhar para os Estados Unidos. Se for confirmado, segundo a imprensa está comentando, realmente ele não terá maioria no parlamento americano, o presidente.
Então, a coisa não tá clara. Nós vamos saber amanhã ou depois, nós já vamos saber a situação. Sim, como é que vai ficar a questão. Ficar. Tem um livro que foi publicado por uma colega minha jornalista, Malu Gaspar, falando sobre a questão do sistema. Ela fala da época do Lula, fala da época da Dilma, enfim, coloca todos os meandros do sistema. O Bolsonaro, na reta final da campanha, no debate da Rede Globo, também ele disse que ele era o candidato, que o sistema era contra ele. E ele, inclusive, grandes organizações, grandes mídias, e fez sinal a própria Globo no próprio debate, né? Daria para se dizer que nesta eleição que passou, o Bolsonaro lutou contra um sistema todo aparelhado contra ele? Com certeza. A grande imprensa aconteceu isso. E os países comunistas do mundo não gostam do Bolsonaro. Então, todo mundo contra. Todo mundo querendo prejudicar o trabalho do presidente Bolsonaro. Evidente que nós temos que registrar que ele podia ter um comportamento até melhor, né? Ele teve algumas atitudes, algumas afirmações que, na minha opinião, não haveria necessidade de partir de um presidente. Mas o essencial, o mais importante, foi que ele dirigiu essa nação com muita tranquilidade, muita segurança em todas as áreas. E ele sempre falou: eu defendo a democracia, liberdade de imprensa. Olha o que o Lula andou falando esses tempos. Não, nós temos que controlar as mídias, nós temos que controlar a imprensa. E já quando ele estava no governo, quero lembrar você e os ouvintes, quando ele estava no governo, eu estava na Câmara, que ele ameaçou censurar a imprensa. Houve uma reação, aqui eu tenho que reconhecer, uma reação forte da Rede Globo, dos principais canais de televisão do Brasil, especialmente da Rede Globo, que levou cacete, desculpa o termo aqui, da imprensa, da grande imprensa, e teve que recuar. Levou um laço, então teve que recuar. Mas ele está ainda agora querendo voltar. Apesar que essa grande imprensa agora está tudo alinhado com ele, infelizmente. Antes não prestava, agora parece que presta, agora né? Presta. Agora parece que presta. Bom, Siak, eu quero te deixar, temos mais 3, 4 minutos aí, te deixar à vontade, algo mais que você gostaria de comentar. Eu teria tantos assuntos aqui, mas eu não quero te deixar à vontade, ao mesmo tempo te agradecer por essa oportunidade também. Pelo que eu percebo da tua fala, da conversa que a gente teve até aqui, tu não estás dando, como a gente diz, página virada à eleição do Lula. Não. Ele também poderá assumir o governo, mas não vai terminar, não. Eu entendo que, sem demora, deverá ser encaminhada uma revisão, porque os processos ainda existem, os processos na justiça, e alguém vai tomar iniciativa para avançar. E num Congresso, num Senado qualificado, ao menos que a previsão, haverá um controle dos ministros do Supremo, inclusive com o impeachment de um e de outro, talvez, para dar um alerta, mas o novo parlamento vai dar um novo alinhamento. É uma pena que agora os que estão atualmente lá no Senado e na Câmara vão acabar aprovando, na minha opinião, os 200 bilhões para iniciar... A PEC. Para iniciar a distribuição de dinheiro à vontade, e especialmente nos países... Mas esse dinheiro vai chegar no cidadão ou não? Parte chega... O dinheiro vai chegar, diz ele que em parte, né? Migalhas talvez chegue, mas não é por aí. Eu acho que nós tínhamos que ter um controle dos gastos públicos, que nós já comentamos aqui. Sim. Muito. Esse seria o melhor caminho. E o melhor caminho mesmo seria a continuação do governo do Bolsonaro, dado sequência a esse trabalho extraordinário que ele vinha fazendo, e precisava ao menos 4 anos. Todos os presidentes que passaram levaram 4 anos, né? A Dilma levou 4 anos, depois mais 2, né? O Lula levou 4 anos. Então, por que não? Vamos deixar o Bolsonaro também mais 4 anos para consolidar realmente o governo que está implantando. Agora me ocorre a pergunta que eu tenho que te fazer. Está na hora de acabar com a reeleição no Brasil? Eu votei a favor da reeleição naquele momento. Sim. Eu entendia, como não só eu não fui comprado, ninguém me comprou. Foi voto construído. Voto construído. Olha, eu acho que tem chance, nos outros países do mundo acontecia, e então foi votada a reeleição.
Mas hoje eu quero dizer para você, eu sou favorável de um mandato de 6 anos. 6 anos. 6 anos. Amplia um pouco mais o mandato e é aquele deu. E não a reeleição. Não a reeleição. Não é porque eu fiz 6 anos de mandato. Eu podia ter voltado mais que uma vez, né? Podia ter retornado para prefeito. Mas, claro, a situação é completamente diferente. Mas eu acho que tem que partir... Não sei se vão conseguir. Tem que implantar uma profunda reforma de toda a gestão pública de modo geral, entende? Tem que passar pelo Senado, pela Câmara, o governo federal, os governadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores. Nós temos que mexer nessa. Isso aqui apodreceu tudo, com exceções naturalmente, mas nós afundamos mesmo. A classe política está muito mal. E eu fico chateado porque alguns ainda não entenderam que nós precisamos melhorar o desempenho dos políticos, estudarem mais, ficar mais próximo da população, ser mais transparente nas administrações. Isso tudo tem que ser levado a sério e uma reforma política seria mais do que necessário. Vamos aguardar o próximo parlamento. Siak, obrigado pela tua presença aqui. Boa viagem, boa estada em Brasília. Obrigado. Lembre sempre de, quando estiveres de volta a Farroupilha, de nos visitar aqui. Com certeza, sabe, a gente possa conversar mais e trazer boas notícias. Isso, me conta depois, vai me contando como é que estão as coisas em Brasília, vai nos alimentando aí com informação, porque a gente vê, eu sempre digo assim que o jornalista não tem uma bola de cristal na frente dele, né? A gente vai recebendo informações, você vai estar lá em loco em Brasília e é um momento de muita articulação, né? Em função da transição e toda a turbulência que ainda afeta a própria capital federal do Brasil com relação ao resultado da eleição. Então, qualquer informação vai nos passando aí. Mas eu quero fazer um convite para você. Você tem que ir a Brasília uma hora dessa, tem o meu apartamento à disposição, você não precisa pagar hotel e você vai fazer um trabalho dentro da Câmara e do Senado, ver como funciona Brasília. Está convidado. Obrigado. Olha aí, tá aí. Então, agora é só preparar as malas no ano que vem, por que não, né? Conhecer o poder. Eu já estive na capital federal, mas apenas passando como turista, né? Estive na frente do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, na frente do Palácio do Planalto, na frente do Congresso Nacional e também eu tenho fotos na frente do Palácio da Alvorada, que dá uma distância de 10, 12 quilômetros do Planalto até a Alvorada. Mas eu agradeço. Mas eu quero dizer para você que eu, como ex-parlamentar, eu posso andar pelo Senado, pela Câmara. Podemos, vamos? Você vai entrevistar os deputados ou senadores que você desejar. Eu levo você. Conheço. Obrigado, Siak. Valeu. Um abraço à Estrelita também. Transmita um abraço à querida Estrelita. Siak também, que sempre nos acompanha. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais uma entrevista do dia. Até lá. Tchau.